Bem, meus amigos, então vamos aos comentários da partida, né? Nessa espanhola aqui com pimenta, né? Então veja, ele jogou, eu vi, ele deu esse lance que eu achei interessante e eu saí, né? Aí quando ele deu esse lance eu vi várias complicações, né? São grandes complicações. Veja, eu não posso dominar, né? Se eu vou, ele vem, a hora que vai, troca, eu não tenho mais o domínio aqui agora, olha, eu não posso mais sair, né? Então aí você tem que jogar, né? E veja, ele já está numa situação aqui, né? É claro, por exemplo, ele não vai dar um lance desse, né? Esse lance, por exemplo, joga-se lá, olha, e aí é ruim, né? Então, por exemplo, ele troca, olha, e está numa situação bem confortável, né? Ele veja que ele tem uma situação aí confortável, né? E aí eu vi várias complicações, né? E quando chegou nessa posição, né, eu joguei para fazer isso daqui, ou sair aqui, olha, sair aqui eu não gostei muito, porque ele dá lá, olha, e dá aqui, ó. Eu sou obrigado a tomar, ele toma, tá vendo? E vai ficar numa situação boa, né? E eu poderia dar direto. Porque o que eu vi aqui, olha, aqui eu vi o seguinte, se eu atacasse ele dava, eu tomava, né? Então veja, eu tomando aqui eu ganho. O que eu queria mostrar para vocês é outra coisa. Se eu tomo lá eu perco, ó. Se eu tomo aqui eu perco, né? Então veja como que é gozado. E dá a impressão que branca vai ganhar por causa desse, ó. Dá essa impressão, ó, né? Dá essa impressão que branca ganha, mas não tem nada disso. Por que que não tem nada disso? Porque quando eu tomo aqui, ele dá, olha, e dá duas aqui, ó. A peça sai lá, ó. Volta e aí ele que põe o peão, ó. Aí ele põe o peão com ganho. Só que aí eu vi que eu tinha defesa. Se ele fizesse isso, eu tomaria cá, ó. Veja, ele não pode tomar aqui, que aqui é ele que perde a peça, né? Ele teria que tomar aqui, e aqui eu me considero numa posição bem boa, né? Muito boa mesmo, né? Uma posição de difícil diagnóstico aqui, ok? Aí ele trocou, né? Eu saí, ele veio. Essa troca para trás foi importante. Veja, pessoal, aqui ele já tinha que ter jogado no canto, olha. Veja, ele tem que ocupar a casa H6 aqui, né? Qual que é a diferença? Se ele ocupa H6 e eu vou, ele dá, ó. Eu tomo, ele toma para trás, está tudo em ordem. Agora, quando ele jogou aqui, ele condenou a partida, né? Por que condenou? Porque eu jogo lá, olha. Ah, mas aqui ele podia ter jogado esse. Não, aí eu jogo lá, olha. Ele toma, eu tomo, ele toma. Eu tomo, ele toma. Eu tomo e eu troco, ó. Ameacei dar uma, toma duas. Ele sai, põe o peão, eu saio lá, olha. E é fim triste de amor, com certeza. Então aqui ele ficou já numa situação bem caótica, né? Bem caótica. Ele tem esse lance aqui, olha. Veja, cá para nós, eu não quero isso, né? Eu não quero isso daqui para mim.
com certeza eu não vou querer uma anarquia dessa para mim. Olha. Troca, né? E tá lá a mesma posição, mesmo que dê aqui e venha, né? É só dar aqui e partir para lá e deve estar ganho. Aí ele jogou, eu troquei. Veja, aqui ele não tem o tempo, né? Para segurar. Ele atacou. Eu vim. Ele veio, eu fui, avancei. Veja, aqui eu falei para vocês, eu não posso fazer isso, porque ele joga cá, ó. Veja que ele joga aí, eu fico numa situação terrível, né? Então quando ele jogou, por isso que eu joguei. Aí ele deu, eu tomei, ele veio. Eu fui com as 3. Aqui ele não tem basicamente o que fazer. Aí ele fez isso daqui, eu tomei as 3, né? Se ele toma as 2 aqui, ó, era só jogar esse, ó. Só jogar esse, a hora que ele vem, troca para trás e tá ganho. Aí ele optou em jogar, tomou as 2, né? Aí é só jogar lá, ó. Jogar lá e é fim triste de amor, ok? Eu calculei assim como uma excelente partida, né? Porque mostrou que você tem opções. Não é que ele perdeu, que ele saiu e perdeu. Vocês notem, o que eu gostaria que vocês começassem a notar isso. Não é se perdeu, se ganhou, se empatou. Ele tinha contra-jogo. O que fez ele perder não foi ele variar na abertura. O que fez ele perder foi dar o lance G7 F6, sendo que o G7 H6 a partida seguiria normal. Perfeito? Então esse tipo de detalhe que eu acho, o Marcos Garcia, uma vez em Belo Horizonte, ele falou isso para mim, ele falou, mestre, eu tenho notado que às vezes o pessoal joga uma central e perde lá no final, aí o pessoal fala, aquela linha da central é perdida. Não é a linha da central que foi perdida, ele perdeu no finalzinho. Então tem-se muito essa cultura aqui no Brasil, né, por causa do tal decoreba, que eles acham que damas têm uma receita de bolo, né? E a única receita de bolo que eu conheço em damas é o raciocínio, não tem outra, né? Então o Marcos Garcia foi muito feliz em falar isso daí, né? Então é isso, pessoal. Dá para ampliar a teoria, né, existente, procurando linhas novas que nós vamos encontrar bastante, ok? É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.